Estaremos dando início, então, à nossa sexta aula da Escola Bíblica, agora em maneira virtual, enquanto persistir toda essa questão, né? Mas creio eu que Deus está nos abençoando dessa maneira, amém? A nossa aula hoje, vocês estão seguindo o slide, né? Estão conseguindo? Ok. Então, como podem ver, nossa sexta aula, a cruz 7:6 a todos. Então, vamos estar orando e estar dando início a essa nossa aula de hoje. Senhor Deus, nós te damos graças por mais uma noite na qual o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que não seja presencialmente, mas estamos juntos em uma só fé, em uma só comunhão, para estar aprendendo mais sobre o Senhor e sobre a obra realizada na cruz. Ajude-nos a compreender quão grande e maravilhoso foi o presente que ganhamos ali, e a importância espiritual, não apenas da nossa salvação, mas todo o contexto que o sacrifício de Jesus envolveu. Nós pedimos que o Senhor venha estar nos abençoando nessa noite com entendimento, com compreensão e edificação em nossas vidas e em nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Então, sexta aula, a cruz 7:6 a todos. Teve um ponto que eu mandei lá no grupo, mas que particularmente eu discordo da opinião que está aqui na revista, que já é o primeiro ponto. E eu vou estar falando dos dois, ok? Então, nosso versículo-chave é 1 Coríntios 1:18. Cada um leia, vamos estar lendo juntos, não precisa abrir o microfone, mas vamos estar lendo juntos o versículo-chave. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E como alvo da lição, nós compreenderemos que a salvação verdadeira somente recebemos de Jesus. Acho que isso já é bem claro para nós, né? Tanto que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, salvação só por ele, isso eu espero que ninguém tenha dúvidas. Sentir nós estar almejando ser digno do sacrifício de Jesus. Uma coisa que eu penso quando eu erro, quando eu peco, meu Deus, eu estou pisando no sangue de Jesus. Ou eu também oro, né? Senhor, ajuda-me a ser digno, ajude-me a viver de maneira digna do sacrifício de Cristo, o que ele fez. Então, se a salvação vem só por ele, que a gente venha estar sendo digno dessa salvação que o sacrifício dele oferece. E para agir, a gente vai estar estudando o que significa satisfação, né? Que é o título da lição de hoje. A cruz, cadê? A cruz satisfez a todos. Então, além do nosso pecado, além de nós, houve mais aspectos que a cruz satisfez. Por isso que quando a gente olha para a cruz, o trabalho feito na cruz, nós não devemos pensar apenas na salvação, mas teologicamente falando, é algo bem mais amplo que envolve não apenas a nossa remissão enquanto pecadores, mas tem toda uma explicação que a gente vai estar vendo hoje. Aí, aqui nós temos alguns exemplos, né, do que a maioria das pessoas buscam, o que a maioria das pessoas imaginam que seja satisfação. Uma casa grande, aprovação social, um casamento. Muitas pessoas pensam que o casamento vai trazer satisfação, ou dinheiro, ou uma viagem, um carro. Tanto que a Dalena me falou isso domingo. Ela me perguntou, né? Onde que está a minha satisfação? Nas coisas de Deus ou no trabalho, no dinheiro? Então, por que as pessoas, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Por que as pessoas buscam satisfação em bens materiais? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Por que as pessoas, muitas vezes, até cristãos, muitas vezes, né, estão buscando satisfação nessas coisas que a gente está vendo na tela, por exemplo? Ou é porque a sociedade impõe. Sim, com certeza. Tem aquela pressão, né, de realização social. Se você não tem nada, se não fez nada, você é um Zé Ninguém, então você é triste. Sim, sim. Por que mais vocês acham que as pessoas buscam satisfação nessas coisas materiais?
Casão grande, casa bonita, São Sobrado, por exemplo. Eu trocaria esse real aqui por dólar. Real tá muito desvalorizado. Eu trocaria por dólar. Ou uma viagem. Então, mais alguém quer dar opinião por que as pessoas buscam satisfação nessas coisas materiais? Quando nós sabemos que a nossa verdadeira satisfação vem na obra realizada na cruz? Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje. Quantas pessoas, e infelizmente eu falo isso, muitas vezes os cristãos também buscam satisfação em coisas passageiras, a nossa satisfação está aqui, em uma obra realizada, que foi planejada, preparada desde a eternidade. Nossa satisfação está em algo que foi preparado há muito tempo e tem um resultado sem fim, diferente desses bens materiais aqui. O que foi realizado na cruz é algo que não tem fim, é algo duradouro. E tem essa música que eu não sei se vocês conhecem. Eu ouvi ela há muito tempo na faculdade, em coral, em cultos, né, lá no Mackenzie, e por acaso tá na recomendação aqui da revista. Acho que eu vou levar pro grupo de louvor para cantar aqui uns domingos, quem sabe. É uma música com uma letra muito bonita, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Eu vou mandar essa música no grupo depois, tá bom? Não se preocupem. Mas é uma letra muito bonita. Então, vamos lá, começando a nossa aula. A cruz, dando início agora à questão de conteúdo. A cruz satisfaz a todos, porque através do sacrifício de Jesus alcançamos a paz real que satisfaz. Eu vou falar isso como exemplo pessoal. Eu estou trabalhando muito, muito. Trabalhar no mercado financeiro é bem estressante. Todo mundo que trabalha comigo é estressado na maior parte do tempo. Eu fico bem estressado também. Eu vejo as pessoas não têm paz. As pessoas no ambiente, pelo menos lá no banco, não têm paz, né? Porque estão preocupadas em ganhar dinheiro. E quando eu estou começando a ficar igual, ficar muito estressado, eu paro, respiro, penso, não, eu não sou como eles. Minha corrida aqui na Terra não é pelos bens materiais. Eu estou aqui como parte da vida, para a sobrevivência, trabalho para a glória de Deus, mas a minha vida não se resume a isso. O foco da minha vida não é o banco, não é o que eu faço aqui em previdência privada. A minha vida ela tem que estar voltada para a cruz. Então, quando eu olho aquelas pessoas sem paz, eu paro, respiro e penso: Cristo é meu descanso. O foco da minha vida não está aqui, o foco da minha vida é Cristo, o que ele fez na cruz. Então, assim eu posso sentir paz. Então, através da cruz é que nós encontramos a verdadeira paz. Deus escolheu a cruz como um modo de perdoar os pecadores e reconciliá-los com Ele. Certamente não havia outra forma de responder a todos os questionamentos de teologia se a gente não olhar para a cruz, porque a gente tem visto nas últimas aulas o centro, o foco da fé cristã está na cruz. A cruz foi a resposta de Deus ao diabo, aqui que eu discordo e a gente vai estar vendo. Então, a cruz foi a resposta de Deus à lei, a sua honra ofendida por causa do pecado e a ordem moral do mundo e seu amor por nós. Então, aqui, cadê? Simultaneamente, Deus expressou sua santidade sem nos consumir e o seu amor sem tolerar os nossos pecados, salvando-nos da cruz. Então, a cruz foi uma conciliação. Nós seríamos perdoados pelos nossos pecados, poderíamos nos aproximar de Deus, mas para isso nós não seríamos consumidos pela ira de Deus. Eu acho que foi um bom negócio. Nós fomos extremamente beneficiados nisso. Imaginem, nós sofrendo a ira de Deus por nossos pecados. Mas Cristo já fez isso em nosso lugar. Então, a cruz, ele satisfez a honra fedida de Deus por causa do pecado, satisfez a lei, satisfez a ordem moral do mundo, e aqui eu vou estar apresentando por que eu discordo disso de satisfazer ao diabo. Eu vou estar explicando os dois pontos, ok? Então, o primeiro ponto
satisfazendo ao diabo, está lá em Atos 2. Eu peço que alguém leia, faça essa leitura de Atos 2, 23 e 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui está afirmando uma coisa: os crentes da igreja primitiva reconheciam que desde a queda, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e por causa dela e do pecado decorrente que a gente nasce, a humanidade esteve caída não somente ao pecado e à culpa, mas também ao diabo. Eu não sei, assim, pelo menos a opinião da pastora Patrícia, dos demais pastores, mas eu, de algum estudo que eu fiz sobre escatologia e tudo mais, eu reconheço que Satanás tinha certa autoridade para atormentar, que foi dada por Deus. Tinha seus limites. Tem até alguns que falam, né, que no Antigo Testamento Satanás atormentava as nações e agora ele atormenta individualmente. Mas isso é um fato. Ele tinha uma liberdade, assim, dizendo, temporária, dada por Deus, e ele fazia a obra dele, né, com o seu império das trevas. E a minha visão que eu aprendi é que, dada essa autoridade, esse direito que ele tinha de estar realizando ali sua obra maligna, Jesus veio para quebrar isso. Então a autoridade de Satanás tinha um tempo determinado, obviamente, e acabou. Por que eu falo que nesse ponto eu discordo da revista? Porque aqui nesse primeiro ponto, conceder. Cadê? Transação, o segundo ponto específico. Pensar na cruz como uma transação divina com o diabo. É como se a cruz fosse o preço do resgate exigido pelo diabo para libertar os cativos. Digamos assim, que Satanás não está em poder de barganha com Deus. Se a gente imagina que Satanás estava nesse mesmo nível, né, para barganhar, olha, você dá seu filho na cruz e eu liberto os cativos. Não, pelo menos na minha visão é essa. Não dá para enxergar Satanás em condições de barganhar com Deus, por eles não serem do mesmo nível e também porque Satanás irá sofrer junto com os pecadores. Satanás agora ele tem ainda, né, tem essa liberdade para agir, está solto, mas na segunda vinda de Jesus ele será preso por toda a eternidade e será atormentado. Então, é nesse ponto que eu discordo da revista, que a cruz ela não satisfez o diabo. Inclusive, cadê? Então, eu não concordo assim, com a questão de que a cruz satisfez o diabo. Muito pelo contrário, a cruz condena o diabo. Porque foi ali, a gente falou nas aulas passadas, que Jesus veio, foi na cruz ali, morrendo, que ele saiu vitorioso sobre Satanás. E aí a gente tem essa aplicação. Lucas 11, 22 fala sobre o valente, que é vencido por aquele que é mais valente. O último atacou o primeiro e o sobrepujou através da cruz. E aqui eu tenho algumas anotações que estão lá em Marcos 3, do 23 ao 27. Eu peço que alguém me está fazendo essa leitura, por favor. Isso aqui são anotações minhas, tá? De curso de escatologia que eu estava fazendo. Marcos 3, 23 ao 27. Alguém faz a leitura, por favor? Por aí. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás frustrar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está... Pode continuar, desculpa. Pode ler? Pode ler, até 27.
Ah, tá. Tá bom. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, e é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhe digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas Amém. aquele que blasfemar contra o Espírito, passou. Não, tudo bem. Então, o versículo 27 que é o foco. Obrigado, Alice. Aqui, né, uma anotação que eu fiz sobre essa questão de autoridade. 28, né? Não, até o 27. Obrigado, irmã. Então, aqui eu falei, né, na questão de Satanás tinha aquela autoridade limitada que Deus lhe deu. Eu fiz esse comentário. Satanás tem um reino unido. Os demônios tentam ajudar, mas a autoridade do chefe começa a ser quebrada, né? E aqui tem a analogia, né, que o valente, para ser assaltado, precisa ser amarrado. Então, a autoridade temporária que Jesus estava conquistando sobre os demônios vem porque ele amarrou Satanás ao vencer a tentação. Então ele começa ali no deserto, primeiro contato com Satanás, e ele consuma essa vitória na cruz. Então, essa é a minha visão. A cruz, ela não satisfez Satanás, porque Satanás não poderia exigir um preço. A cruz condenou Satanás. Alguma dúvida até aqui? Bruna, a própria revista, né, o autor, ele fala, né, aí no final do ponto 3, que toda noção de morte de Cristo que relacione com uma transação com o diabo está fora de cogitação, né? Sim. Então, a própria revista, ela colocou um pensamento que existia na igreja, mas que, assim, ele colocou que pensar assim seria isso aqui, conceder mais poder do que o diabo tem, pensar na cruz como uma transação com Deus tendo, né, conversar com o diabo para resolver alguma dívida, Sim, e o diabo mesmo, ele não tinha poder para levar Jesus à cruz, né? A gente já aprendeu que Jesus foi porque ele quis, né? Sim. Até aquele comentário que eu fiz, né, que não faz sentido. A gente vê a limitação de Satanás, porque a cruz consumaria a derrota dele e ele incorpora em Judas para Jesus ser entregue, ou seja, ele ajudou na sua própria destruição. A gente vê a limitação que Satanás não é onisciente, ele não sabe tudo. E a questão da autoridade dele, que ele tinha, que era limitada, alguém tem alguma dúvida? E que Jesus veio para quebrar essa autoridade de Satanás? Então tem aquela ampulheta, sabe, né? Aquele relógio de areia, a areia está escorrendo, o tempo está acabando. Então, alguma dúvida daqui? Não, né? Então, o segundo ponto, aqui está em 1 João 3,4. Além da pastora Patrícia, eu peço que outro irmão venha estar, e além da Alice, outro irmão venha estar fazendo essa leitura de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Alguém? 3:4. Isso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém. Outra maneira de explicar a necessidade da cruz, além de ser a condenação para Satanás, é a satisfação que ela dá à lei. E a lei, a gente fala a questão da lei de Deus. Pecado é transgressão da lei. Esta, uma vez quebrada, ou seja, quando a gente quebra a lei, requer uma punição do infrator. Mesma questão quando nós vemos as leis civis, né? Tudo bem que no nosso país acaba não sendo o melhor exemplo, mas quando uma pessoa quebra a lei, tem a punição. A lei deve, portanto, ser sustentada, sua dignidade defendida, porque a lei é um padrão moral, então ela é uma regra que deve ser defendida e com justas penalidades. Assim, ela é satisfeita quando ela é paga. Por exemplo, quando uma pessoa é presa ou quando ela paga uma multa, no caso das leis civis. E no caso da lei de Deus, como que era satisfeita? No Antigo Testamento havia os sacrifícios, o derramamento de sangue. Aí veio Jesus, derramou seu sangue para fazer o sumo sacrifício, né? Para satisfazer de vez a lei. E sem derramamento de sangue não há remissão, igual fala lá em Hebreus 9, 22.
Então a gente mais uma vez bate nessa tecla. Se no Antigo Testamento derramava-se o sangue de animais para perdão de pecados, era para satisfazer a lei, era para pagar a lei, era uma punição. E o sangue de Jesus derramado foi a mesma coisa. A conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. Em Deus, a lei é viva, reina no seu trono e é coroada com a sua glória, pois é a expressão do seu próprio ser moral, o qual sempre coerente, porque a lei foi estabelecida por Deus, né? Não pode haver nada nas exigências da lei, na sua severidade, na sua condenação, na sua morte, na sua maldição, que não seja um reflexo, ou pelo menos parcial, das perfeições de Deus. E daí tem essa frase de Anne Dimmock: tudo o que for devido à lei é devido a ela por ser a lei de Deus e, portanto, é devido ao próprio Deus. E continuando sobre lei, nós sabemos que nós cristãos temos, durante lá o Pentateuco no Antigo Testamento, uma diversa série de leis que regiam a vida de Israel. Leis cerimoniais, leis morais, até mesmo leis civis, né? Algumas punições para crimes e tudo mais. Então, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, aquele povo étnico hebreu, o próprio Deus estabeleceu diversas leis para a convivência em sociedade deles e também para a representação do povo de Deus. Então, o povo de Deus tinha as leis civis, leis religiosas estabelecidas pelo próprio Jeová. Nós, enquanto cristãos, não estamos mais debaixo daquelas leis cerimoniais, porque nós não mantemos as cerimônias hebraicas, sacrifícios e tudo mais. Também as leis civis, né? A gente tem que considerar o tempo. As leis civis têm cerca de 5.000 anos, né? Que é o período lá de Moisés, no Pentateuco, ou seja, 5.000 anos atrás. Tanto que o calendário judeu até hoje, né? Eles estão no ano 5.000 e alguma coisa, eles considerando. E enquanto isso, nós cristãos, ano 2021 após o Senhor. E aqui, continuando a questão da lei. Mesmo que nós não estejamos sobre as leis cerimoniais, nós permanecemos debaixo das leis morais. As leis morais do Senhor continuam valendo para nós cristãos. E a gente tem exemplo delas lá em Êxodo 20. O que tem? Deixa eu abrir aqui. Lá em Êxodo 20. Os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses, não farás para ti escultura de imagem, para não adorar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para santificar, no caso, o Senhor Jesus é nosso sábado, é nosso descanso. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falsos testemunhos e não cobiçarás. Então, essas leis cerimoniais, principalmente essas aqui representadas nos 10 mandamentos, continuam valendo para nós cristãos. E se a gente quebra, estamos infringindo a lei de Deus e somos passíveis de punição. E a suma punição, Cristo já pagou em nosso lugar, amém? Quando ele derramou o sangue, ele estava cumprindo aquilo ali por um propósito, de estar em nosso lugar. Mas lembre-se, quando vocês quebram a lei de Deus, vocês estão pecando. Quando vocês estão pecando, é porque vocês estão quebrando a lei de Deus. Mas Cristo, em sua infinita bondade e misericórdia, ele pagou o preço. Por isso, sejam dignos da morte de Cristo. Não pequem, vivam em santidade. Assim, é difícil falar não pequem, né? Somos falhos, mas esforcem-se. A gente precisa estar se esforçando para viver em santidade. E então a cruz, ela condenou Satanás, né? Satisfez ali essa queda de braço que Jesus veio conquistar a autoridade dele. A morte de Jesus satisfez a lei, porque a lei quebrada merece punição. E ela também satisfaz a honra e justiça de Deus. Eu vou estar lendo Romanos 3, ou melhor, Romanos 2, versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? O pecado desonra a Deus, que tem como mais justo a honra de sua própria dignidade, que é isso aqui que nós lemos. Se desejamos ser perdoados,
devemos pagar o que devemos. Contudo, a gente não é capaz de pagar. Imagina uma vida inteira de pecado. Vocês acham que vocês seriam capazes de estar pagando preço? Por exemplo, eu tenho 20, quase 21 anos. Já não seria capaz de pagar por mim mesmo os meus pecados, as minhas transgressões contra a lei de Deus. Imagina a minha avó que tem 84 anos. Quão difícil seria para ela estar pagando algo desse tipo? O homem, nós, vocês que me ouvem, eu que vos falo, não somos capazes de pagar a transgressão da lei. E a transgressão da lei, isso fere a honra e justiça de Deus, porque tão santo ele é. Então, na cruz, a honra de Deus, que lhe fora roubada pelo pecado do homem, lhe fora devolvida através de Jesus. Eu peço que algum irmão venha estar lendo Colossenses 1:20. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus é uma bênção. Leia aí para o poder de Deus manifestar onde você está, meus irmãos. Quem vai ler? Quem vai ler? Com força, com fé. Colossenses 1:20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Não é esse, não. Não é esse, não? 1:20. Colossenses 1:20. Ah, eu tô lendo. Ah, é. Passei. Peraí. Ah, é aqui. 1:20. 1:20. É que havendo feito Esse a mesmo. paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. É isso, né? Isso. É 1:20? Não, Amém. é só o 20 mesmo. Então, com a quebra da lei, a transgressão da lei de Deus, e essa transgressão requerindo uma punição, porque Deus é santo, Deus é justo, e uma quebra de lei requer uma punição justa, e também houve a quebra ali, uma desonra a Deus, né? Imagine a sua santidade, continuamente transgressão, continuamente pecado, a honra de Deus, né? Ela é, assim, não com sentimentos humanos que são de ferida, mas uma questão, o que é certo e o que é errado. Ele estabeleceu as leis, as leis representam a vontade dele. Se a gente quebra essa lei, a gente está indo contra a vontade dele. E lá em Ezequiel 36, 21 a 23, eu vou ler para vocês. Há uma certa analogia com isso, com a vivência de Israel. E Ezequiel 36 fala assim, versículo 21. Mas tive compaixão no meu do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então, Israel, ali na Palestina, era o povo separado de Deus, mas continuamente, né, ainda mais no período dos reis, caíam e pecavam, e caíam em idolatria e paganismo. Aí se arrependiam quando Deus pesava a mão. Passavam um tempo, voltavam e pecavam, e não fazia diferença nenhuma do povo separado de Deus para os demais povos ali daquela região na Palestina. Aí tá, Israel pecava, Deus pesava a mão, aí Israel voltava nos caminhos. E era assim. Então Israel continuamente envergonhava o nome do Senhor. E além de satisfazer a honra, além da cruz, satisfazer a lei, porque a lei
quando quebrada, requer punição. Além da cruz satisfazer a honra e justiça de Deus que foram transgredidas pelo pecado do homem, a cruz permitiu que Deus satisfazesse a si mesmo, que é o que eu acabei de ler aqui no versículo 21 e 23. Em especial no versículo 22, eu vou reler. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Era pelo nome dele que ele estava fazendo aquilo, né? Questão de ajuda e salvação. Então, a Bíblia usa várias linguagens para acentuar que Deus, quando julga os pecadores, ele o faz porque é verdadeiro a si mesmo. Então, a gente vai estar vendo algumas coisas. Primeiro, linguagem da provocação. Deus descreve-se como provocado à ira por causa da idolatria de Israel. Opa, pensei que ele estava chamando. Então tá. Deus ele descreve a si mesmo que a ira dele, nesse caso, foi provocada por causa da ira de Israel. Por favor, algum irmão vem estar lendo Juízes 2:12 para exemplificar isso? Juízes, capítulo 2, versículo 12. Vou ler. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, essa linguagem usada exprime a reação inevitável da natureza de santidade, natureza perfeita de Deus ao mal. Então, ali, Israel saiu da linha, pecou, Deus, né, fala Deus 3 vezes santo, 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 santo. Deus, em sua infinita santidade, com essa transgressão, foi levado a irar-se, né, do pecado, irar-se com os pecadores. Isso, inclusive, só para uma certa provocação. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham da frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Vocês acham que ela é certa, que ela é equivocada? Eu quero a opinião de vocês. Cris, Débora, irmã Laurinda, o que vocês acham, dona Helena? Essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, está certa? Vamos, pessoal, falem alguma Sim, coisa. tá certo, tá certíssimo. Por Nós quê? somos uma pessoa, não somos um pecado, somos uma pessoa. Hum, Né? Isso assim, ué. então tá certa. E eu acho que sim, ué. E a gente tem que se arrepender, né? Uhum, Deus vê o nosso coração, vê nossas atitudes, vê quando a gente se arrepende, e assim, Deus nos ama. sim. Agora, a pessoa que fica pecando, tem prazer no pecado e não se arrepende, aí é difícil. Fala aí, Débora, que abriu o microfone, a minha mãe, que também abriu. Deus odeia o pecado, é um pecador, né? Porque a prova tá que ele enviou seu filho Jesus, né? Para morrer no lugar do pecador. E se ele odeia o pecado, ele quer que nós sejamos filhos obedientes, para não pecar contra ele, né? Isso que eu, no meu entendimento, ao meu ver, é isso. Uhum. Mais alguém? Laurinda, abriu o microfone. Caroline também, se quiser falar.
Tem alguma coisa, Caroline? Fala, Carol. Além dessa frase, Que tu não é fogo. Deus, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu já li uma também que fala: Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Mas eu não vou falar qual que eu acho que é certa, tá bom? Na verdade, as duas coisas. As duas coisas, assim, porque não pode olhar de um ângulo só, porque até hoje, aqueles que rejeitarem Jesus Cristo estão debaixo da ira e vão sofrer o cálice da ira divina. Então, assim, se a gente ficar apegado só à questão do Deus ama o pecador, então essa palavra seria uma mentira, né? Porque não haveria condenação. Mas diz a Bíblia que a ira de Deus vai cair, né? Ela está prestes a ser derramada, né? O cálice da ira de Deus está enchendo, né? Então, assim, não pode olhar só por isso que a gente está estudando, porque a gente vai vendo vários aspectos e nenhum é contrário ao outro. Eles estão todos interligados, né, Bruno? Por isso que é importante estudar, né? Para não ficar, né, só com uma parte, né? E aqui a gente tem também a linguagem do ardor, igual o Caipira falando, ardor. Essa palavra é aplicada a Deus, cuja ira se acende sempre que vê seu povo quebrando a sua aliança. Quando eu falo seu povo, sua aliança, é interessante, porque vale tanto para Israel quanto para a igreja. Seu povo, sua aliança, se a gente falar Israel, era o povo dele, aliança, antiga aliança. Mas se eu também falar hoje, seu povo, sua aliança, seu povo, a igreja, sua aliança, a nova aliança feita por Jesus. Então vocês veem essa relação entre a questão da transgressão da lei de Deus? Vocês conseguem compreender isso? Nós somos o povo, a igreja, não Israel. Israel étnico, ou aquele país Israel que existe hoje, que foi fundado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial pelos britânicos, pipipi, popopó. Não, nada a ver. A igreja universal, né? Que eu falei, igreja una, santa, católica, apostólica. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Então Deus se ira, a ira dele se acende como fogo quando este povo quebra a aliança feita na cruz. E, de fato, é precisamente quando é provocada a ira que diz que ele se queima com ela. Então, a ira de Deus está acendendo, está queimando. E também questão de autossatisfação. Alguém faça a leitura de Ezequiel 7:8, por favor? Ezequiel, capítulo 7. Outra pessoa, além da pastora Patrícia, além da Alice, que estão lendo. Versículo 8. Eu tô na rua, por isso que eu não leio. Eu tô na rua, Tá bom. na estrada. Não, tá bom. Tudo bem. Tá dando para escutar bem, né, irmã? Tá sim, às vezes falha a internet, Não, beleza. mas aí eu recupero. Tá bom. Alguém faz a leitura, por favor? Ezequiel 7:8. Eu vou ler, calma aí. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Obrigado. A palavra derramar vem do hebraico kelah, que significa satisfazer, realizar, completar sua ira contra Judá. A ira de Deus só cessa quando é cumprida. E a gente volta àquela questão da lei. A lei representa a vontade de Deus. Se eu peco, eu estou transgredindo a lei. E se eu estou transgredindo a lei, eu mereço punição por isso. E enquanto essa punição não vem, no caso ela veio, né, através de Jesus, mas enquanto não viesse essa punição, não haveria satisfação. A honra de Deus continuaria transgredida, né? Haveria essa dívida
com ele, da honra, e mas por amor a nós e por amor a si mesmo, porque ele sabe que nós, por nós mesmos, não somos capazes de pagar plenamente por esta transgressão que nós realizamos. E eu falei, né, uma vida de 20 anos. Se for comparar minha ficha criminal de pecador, se pega minha ficha criminal, vai dar uma lista extensa, desde 12 de novembro de 2000 até hoje, 1º de maio. Tem uma lista criminal de pecado extensa. Eu não poderia pagar isso nem com prisão perpétua. Agora, imagine uma pessoa com 80 anos, eu comentei com minha avó. Então, Deus sabendo que nós pecadores, por nós mesmos, não conseguimos pagar a lei, não conseguimos pagar a dívida, né, de lei que nós transgredimos com o pecado. Então, ele, para satisfazer sua própria honra, que foi quebrada por nós, ele envia seu filho. E a obra realizada ali na cruz é para isso, para pagar a transgressão da lei, para satisfazer a honra de Deus que foi quebrada por causa da transgressão da lei, porque a lei é a vontade dele. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Então, Deus é provocado a ira zelosa. Por que ira zelosa? Com um cuidado. Porque se não houvesse a ira dele, não haveria necessidade também de Cristo estar morrendo e a gente não seria salvo. Mas se fosse um Deus que criou a humanidade e deixa largado de qualquer jeito, vivendo pelas próprias regras e preceitos, então não. É uma ira zelosa pelo pecado de seu povo. Uma vez acesa, sua ira arde e não pode ser facilmente apagada. Como eu disse, nós, por nós mesmos, por nossos méritos, pela nossa força, não seríamos capazes de pagar a dívida na cruz. E, inevitavelmente, ele a satisfaz exercendo seu juízo. E o juízo dele foi exercido como? Sobre Cristo. Lembra que na aula, se não me engano, retrasada, a gente comentou como foi pesada, como foi o peso espiritual sobre Cristo na cruz. Além da dor física, né, da dor psicológica de ser abandonado, a pior dor que Cristo sentiu foi sentir a ira de Deus sobre ele. Ele foi afastado do Pai, ele foi apartado, ele diz, né, Deus meu, por que me abandonaste? E a pior dor que ele sentiu por nossa causa, que foi a Deus exercendo o seu juízo, como está falando aí no slide, foi ali na cruz, quando ele sentiu a ira de Deus por causa de nossos pecados, uma ira espiritual, uma ira de condenação, e ele sofreu por nós porque nós não aguentaríamos aquilo. Seja a dor física, porque eu bater o dedinho na ponta da mesa, eu já fico para morrer. Imagina levar chicotada, vestir uma coroa de espinho, carregar uma cruz pesada, ser pregado, ser atravessado. E ele aguentou toda essa dor física. A dor física, a dor psicológica também eu não aguentaria, né? Hoje, ainda mais a gente hoje fica tão magoado com algumas coisas simples, relativamente simples. Ele foi abandonado por todos, imaginem. Então, tanta dor que ele passou, eu não aguentaria nenhuma dessas. E, além de tudo, tem a dor espiritual que ele passou, que ali foi sofrer o exercício do juízo divino, o juízo sobre a lei quebrada pelo pecado. E quem quebrou nem foi ele era um justo em nosso lugar. Então, a gente tem aqui também a questão sobre o santo amor de Deus. Eu peço que vocês venham estar abrindo Oséias, todos venham estar abrindo, eu farei a leitura, ok? Oséias, capítulo 11. O livro de Oséias, para quem não sabe, é uma analogia da relação de Deus com Israel, e eu fico muito triste porque muitas vezes é uma analogia da relação de Deus conosco. Oséias, para representar a relação de Deus com Israel, ele se casou com uma prostituta. E a gente sabe que prostituição envolve a traição. É uma coisa difícil, né? E para representar isso, Oséias se casou com essa mulher para representar Deus, que amava ao povo de Israel, mas o povo de Israel continuamente traía ele.
Como? Com a transgressão da lei. Então, continuamente Deus mostrando seu amor, sua misericórdia, suas maravilhas, sempre sustentando, cuidando de Israel, e como que eles retribuíam esse amor? Pecando, caindo em idolatria, se envolvendo com os demais povos impuros. Então, o livro de Oséias é para representar isso. E a gente vai estar lendo capítulo 11 para ver exatamente sobre isso. O santo amor de Deus. Todos abriram? Já deem um sinal assim para a câmera que eu estou olhando. Oséias Amém. 11, todo mundo abriu? Ok. Sim. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem, tá? A partir do versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se assentem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Então vocês veem, mesmo com tantas coisas, né, Deus apontando essa lista, né, ele falando das transgressões de Israel, e nem por isso ele exerceu a ira para valer, né? No caso, ele deixou Israel sofrer. A gente fala, né? A gente peca. Pecado tem perdão, mas tem consequência. A mesma coisa ali para Israel. Eles pecaram, a consequência veio o julgo de outras ações, né? No caso, a dispersação, eles foram para a Babilônia, pipi, essa história toda lá, que a gente conhece, que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, o pecado vem, ele tem perdão pelo sangue de Jesus, né? Jesus comprou o perdão do pecado para nós, mas ele tem a consequência. Mas tudo isso por causa do santo amor de Deus. E o que isso tem a ver com expiação? Apenas que o modo que Deus escolhe para perdoar os pecadores e reconciliá-los. Nem é somente que ele deve satisfazer a sua lei, a sua honra, ou a sua justiça, ou a ordem moral. A gente viu, né, que o pecado é o resultado da quebra da lei de Deus e que merece punição. Mas que, além disso tudo, a obra na cruz foi para satisfazer a si mesmo e para mostrar o seu amor. Porque a cruz é uma obra de amor. Eu falei, nós que deveríamos pagar ali na cruz ou algo parecido o preço da transgressão. Mas não. Nós devíamos para Deus, porque nós quebramos a lei dele, e o que Deus faz? Ele mesmo se torna homem, né? O Filho, ele mesmo se torna homem para morrer em nosso lugar. Então, se isso não é prova de amor, eu não sei o que é. Hoje a gente vê, vou fazer uma declaração, fazer não sei o que, uma prova de amor para minha namorada. Isso não, comparado à obra de Jesus, não é prova de amor, é a prova de afeição. O verdadeiro amor é dar a vida por quem a gente ama. E Deus, mesmo com sua honra, mesmo com sua lei quebrada, mesmo que nós estivéssemos devendo para Ele por causa do pecado, o que Ele faz? Eu vou pagar o que vocês me devem. Amém. Amém, né? Eu vou pagar o que vocês me devem. Então, o Filho, né? A gente sabe, né? Da Trindade. O Filho se sacrificou pelos pecados que a gente devia
e Deus exerceu sua ira, o pai exerceu sua ira sobre o filho. É Deus exercendo sua ira sobre Deus, assim dizendo, é até perigoso fazer essas analogias, cuidado. Mas nós devendo para Deus, nós devendo por causa de nossos pecados para Deus, e Ele mesmo paga essa conta. Né? Que grande amor. E agora, depois disso tudo que a gente conversou hoje, eu deixei essa pergunta no grupo. O que a cruz de Cristo é para mim ou o que a cruz de Cristo é para vocês? Agora eu quero que cada um, ou pelo menos 3 pessoas, deem sua visão. O que a cruz de Cristo é para vocês? Sejam criativos, sejam espontâneos no que vocês vão me falar. Pelo menos 2 ou 3 pessoas. O que a cruz de Cristo é para vocês? Verdadeira prova de amor. O Hélio falou que é o amor de Deus. Sim, então, se a gente fala de cruz e não fala de amor, a gente está falando errado também, né? Lembrem, eu acho que essa analogia, essa linha de raciocínio é boa. Pensem assim: eu devo para Deus, mas por amor, Deus pagou a conta para Ele mesmo em meu lugar. Eu transgredi a lei, eu mereci a punição a ser paga para Deus, mas o próprio Deus pagou essa dívida. Amém? Então, para concluir, a gente 52 minutos é um bom tempo hoje. A cruz responde a todos os questionamentos a respeito de Deus e da salvação. O diabo não tem sobre nós direito que Deus seja obrigado a satisfazer. Ele deu lá certa autonomia, liberdade, mas Cristo veio para conquistar isso e acabar com a farra dele. E aí ele tem mais algum tempo até a segunda vinda de Cristo, quando ele será trancado, lançado no Tártaro e queimará eternamente no lago de fogo junto com os pecadores. A conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade, porque a lei representa a vontade de Deus, e se a gente peca, a gente quebra a lei, se a gente quebra a lei, a gente vai contra a vontade de Deus. Amém? Amém. 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 Fechou aqui? Calma aí. Ok. Alguém tem algum comentário, algo que queira acrescentar? Sem palavras. Apenas que grande amor, né? Sim. A gente precisa ser digno desse sacrifício. Que foi um preço muito pago. Acho que seria muito chato, né? A gente dever alguma coisa para uma pessoa, ela pagar, né? Deixa por isso mesmo. Assim dizendo, por isso mesmo não, porque aí a gente tem uma vida de devoção a ele, né? Mas o preço maior já foi pago, então deixa. E mesmo assim a gente continuar pisando na bola. Se fosse comigo, eu me sentiria muito mal. Ficaria magoado com a pessoa, talvez cortasse relações, né? Se eu visse que seria prejudicial. Agora, imagina o próprio Deus se faz homem, 100% homem, sofrendo as mesmas coisas físicas, as mesmas dores físicas, sofrendo as mesmas dores emocionais, passando pelas mesmas tentações, abandonando sua glória, tinha tudo no céu, sentado no trono do universo como rei, se faz homem para morrer na cruz e a gente continuar vacilando com ele. A gente tem que ser digno de ser chamado filho de Deus mesmo, ok? E eu quero mostrar para vocês a minha nova aquisição. Mas é metido esse menino, meu Deus. Eu comprei de um amigo anglicano. O que você comprou? É um reverendo, um pastor, na verdade, lá da Bahia, de Salvador. Eu já tinha a cinza. Eita, coleção de cruz. Eu já tinha a cinza, né? Cruz celta também. Agora eu tenho uma maior. Cruz Pendurada no pescoço, vai tirando. Aqui é caçador de vampiros agora.
Tá poderoso ele, hein? Amém? Então, acho que a lição de hoje ficou clara, né? Que a cruz, a obra feita na cruz, satisfez, em especial a Deus, a pessoa a pessoa de Deus, as pessoas, na verdade, né? As pessoas de Deus, especialmente o Pai, a cruz satisfez algo que nós não poderíamos satisfazer e que era nossa obrigação, mas alguém fez em nosso lugar. Então, a cruz satisfez a todos, amém? Sim. Vamos estar realizando, então, eu agradeço a todos por estarem presentes. Hoje, 11 pessoas, não, 10, porque eu estou usando duas telas. Então, 10 pessoas, foi um menos hoje. Vamos orar para que nossos irmãos venham semana que vem na aula da pastora Patrícia. Então, um aviso, pastora? Não, né? Então, amanhã, live às 9h30 no Facebook, aniversário da Igreja de Taboão, 16 anos. E obrigado a todos. Vamos estar orando para estar encerrando esta aula, então. Senhor Deus, é com humildade que eu me coloco diante do Senhor para te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me dá de estar conversando com os meus irmãos a respeito dessa obra tão grandiosa realizada na cruz. É algo que era a minha obrigação satisfazer, porque fui eu que quebrei a sua lei. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, me deu outro meio para pagar essa dívida, e hoje eu posso ter paz, porque eu não preciso morrer numa cruz, ou eu não preciso ter uma penitência eterna sofrendo, porque Cristo já pagou os meus pecados em meu lugar. E como prova de amor, como prova de gratidão, que eu e os meus irmãos devemos estar vivendo dignamente, para sermos dignos do sangue derramado, que nós estamos buscando viver em santidade com o povo de Deus. Eu te agradeço por esta aula, pelos meus irmãos que participaram. Graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, Paz, Laurinda. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe, Deus abençoe. Amanhã culto, 9h30.